Oi, pessoal, hoje nós temos o Dixit aqui, que é um jogo bem bacana de imaginação. Ele pode ser jogado de 3 a 6 pessoas, tá? Então aqui é o manual dele, bem simples mesmo, bem tranquilo de jogar. Vamos colocar aqui do lado. Então aqui nós temos um tabuleiro, né? Que é aqui onde que a gente vai contar a pontuação dos jogadores, tá? Vamos chegar um pouquinho pra cá, que nós temos os participantes, né? Os jogadores serão coelhos, bem bonitinho, jogo muito bonito. Aqui são as fichinhas de marcação, aqui são as cartas, tá? Então, eu tô colocando as cartas. Essas cartas são bem grandes, olha pra você ver, quase o tamanho da minha mão. E são cartas muito bonitas. Então, beleza, como consta aqui, são 84 cartas, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, olha. São cartas muito bonitas, tá? Todas, assim, com imagens, com figuras, não tem nada escrito, são apenas imagens. Mas são imagens muito bonitas, tá? Então, são imagens que dá gosto de ver, de jogar, porque ele é bem bonito mesmo, tá? Então, bora lá, vamos montar aqui o nosso setup do jogo. Beleza, então, pessoal, aqui a gente montou, né, o nosso setup. O que que acontece, ó? Aqui nós escolhemos, né, para esse exemplo, 3 jogadores. Então será o jogador azul, o jogador rosa e o jogador amarelo, tá? Então aqui, ó, nós temos os 3 coelhinhos aqui na posição 0, então das 3 cores que a gente escolheu. Você pode escolher também aqui entre as cores verde, vermelho e branco, tá? E aqui nós temos as cartas, nós separamos 6 cartas para cada jogador. Sempre 6 cartas, independente do número de jogadores. Beleza. E com isso, o que que acontece? O jogo você vai estar pegando essas 6 cartas suas. E aí o primeiro jogador que já tiver identificado o que ele quer falar, ele vai começar a rodada. E como que funciona isso? Vamos pegar aqui uma carta de exemplo, né? Vamos pegar essa primeira carta aqui. Quando você vê essa carta, eu tenho uma ideia do que eu posso falar sobre ela e você pode ter outra. O que que acontece? Vocês vão definir no início do jogo se vocês gostariam de falar ou uma palavra, ou uma frase, ou uma mímica, ou uma música. Isso vocês definem, tá? O Dixit, ela é bem aberto, mas geralmente para início de partida a gente aconselha estar usando uma palavra que é mais fácil. Então, você tem que pensar em uma palavra que vai identificar essa carta aqui. E no caso, essa palavra, ela não pode ser muito fácil, nem muito difícil. Ela tem que ser moderada. O que que isso significa? Eu não posso falar plantação, por exemplo. Talvez essa seja uma palavra muito fácil. Por quê? Os outros jogadores, eles vão olhar as cartas das mãos deles e vão procurar uma palavra que tenha a ver com plantação. Vamos procurar aqui, por exemplo, ó. Esse jogador aqui, ele não tem nada que se assemelha com plantação. Vamos ver esse outro jogador aqui. Essas cartas ficam escondidas, tá? Com cada jogador. A gente tem essa flor aqui. Talvez essa daqui poderia ser algo relacionado à plantação, ó. Mas aqui, ó, tá vendo, ó? Basicamente, nenhum jogador tem alguma coisa a ver. Então, o que que aconteceria nessa rodada? Vamos pegar a nossa carta aqui, tá? E aí, a gente vai separar ela aqui, virada para baixo. E aí, cada jogador vai pegar uma carta. Vamos pegar, por exemplo, essa daqui. E vai passar para mim virada para baixo também, porque eu sou a narradora. Peguei aqui. E o outro jogador vai pegar uma carta que tem a ver com plantação. Nesse caso aqui, não tem nenhuma. Mas vamos pegar essa daqui que, né, tem um campinho aqui e tal. Vamos pegar essa daqui. Então, passei pra cá. O jogador narrador, ele vai pegar as cartas, tá? As cartas que ele recebeu, vai embaralhar da forma que ele quiser. E aí, a gente vai estar virando essas cartas aqui, tá? A gente vai colocar aqui para que seja feita a votação, tá? Então, vamos supor aqui, você vai abrir a votação. No que você abriu a votação, você vai falar para os jogadores, olha, 1, 2, 3. Por quê? Quando eles forem votar, eles vão escolher aqui entre as fichinhas dele, olha, essa aqui a 4 não equivale para esse jogo, nem a 6, nem a 5, tá? Porque são apenas 3 jogadores. Então, aqui, você vai estar escolhendo, né, uma
carta entre essas aqui para você votar que tem a ver com plantação. Nesse caso, ficou muito fácil, porque realmente só tem uma carta aqui que tem a ver com plantação. Então, eu vou pegar aqui a terceira ficha e eu vou virar ela aqui para baixo, que é a minha votação. Eu nunca vou colocar aqui perto, né, para identificar que é essa carta que eu estou votando. Eu sempre vai ser um voto secreto, eu viro ele para baixo. O outro jogador, a mesma coisa, né? Vamos separar aqui as fichinhas 5, 6 e 4, que não fazem parte, tá? E aí, a gente vai escolher aqui a opção que a gente gostaria, que no caso aqui é a 3, porque essa ficou muito fácil. Então, beleza. Todos falaram, terminei de votar. Aí, a gente vai mostrar, né? Olha, o jogador primeiro aqui, ele pode até mostrar qual é a dele. A minha é essa daqui, né? Que eu escolhi. E aí, cada um vai colocar aqui a fichinha que você votou. Então, aqui neste caso, nesse exemplo que a gente deu, todos os jogadores acertaram. Com isso, eu que sou a narradora não ganho nenhum ponto. E todos os outros que acertaram ganham 2 pontos. Então, aqui a gente anda 2 pontos com o jogador rosa, 1, 2, e 2 pontos com o amarelo, 2. E eu não ando nenhum porque eu sou azul neste exemplo aqui, tá? Continuando o jogo, a gente devolve as fichinhas para cada um dos jogadores. Nós pegamos essas cartas aqui, que foram selecionadas, a gente separa elas em algum lugar, porque elas não vão ser jogadas novamente. Distribuímos 3 cartas para todos os jogadores, tá? E aí começa uma nova rodada. Vamos supor que é esse jogador de cá, né? Porque a gente tá no sentido horário, então é esse jogador de cá. A gente vai seguir a ordem no sentido horário, tá? Então, aqui, vamos supor que a gente vamos escolher uma cartinha aqui, nós temos essas aqui. Vamos supor esse daqui, ó, música, né? Vamos falar uma palavra música. Então, beleza, a gente selecionou ela, a gente guarda as outras cartas aqui. Todos os jogadores vão olhar alguma carta que tenha a ver com música. Vamos procurar aqui para ver se tem algum. Nessa vez a gente não tá dando muita sorte, né? Mas acontece isso mesmo, tá? De não ter cartas que tenham a ver com música ou com alguma coisa que você fale, né? No decorrer do jogo. Então, você pode descartar uma carta que você acha que é muito difícil. Vamos colocar aqui. Essa daqui, vamos descartar essa daqui, né? Porque não tem nada a ver, tá? Então, aqui eu vou pegar e colocar ela aqui, né? Que é a carta selecionada do jogador. E aqui vamos ver se tem alguma carta aqui relacionada com música. Olha, se você talvez, né, viajar muito, você pode falar que essa carta aqui tem a ver com música, casamento, festa, então você pode selecionar ela, tá? Esse jogo Dixit, ele é para usar a imaginação mesmo, para você ver além do que a carta tá te trazendo. Então você coloca aqui. Então, beleza, vamos juntar as cartas aqui e a gente começa a rodada novamente, tá? O jogador que foi o narrador, no caso o jogador amarelo, ele vai embaralhar as cartas e vai colocar aqui para fazer a votação. E aí, vamos supor, né, que o jogador rosa aqui seguindo 1, 2, 3, tá? Vamos supor que o jogador rosa, ele votou na minha, ninguém sabe que é a minha, tá? Mas ele votou aqui, a gente tá fazendo um exemplo, a gente sabe. O jogador amarelo, ele que foi o narrador, ele não fala qual é a dele, ele não vota, mas ele coloca aqui virada, para que todos saibam que ele colocou a dele aqui, que ele não vai falar a carta errada, apesar de que todo mundo sabe qual foi a carta de cada um, né? E aqui, deixa eu só separar aqui as que não vão participar, né? E aqui, vamos supor que eu votei nessa daqui. Tá? Isso daí seguindo aquela mesma dinâmica, né? Esse daqui ele vem pra cá, esse aqui eu espero aqui, quando a rodada terminar, tá? É que a gente vai fazer a votação. Então, vamos supor, todos os jogadores terminaram, né, a votação. Eu votei nessa daqui, o jogador rosa votou nessa daqui. E aí, a que era a certa, né, ele vai revelar essa daqui. Então, beleza. Neste caso aqui, a gente tem uma pontuação diferente. Somente eu acertei a carta do narrador, então eu vou andar 3 pontos e o narrador também 3 pontos. Tem uma regra especial que fala para andar 4, tá? Mas
como se for a primeira vez que você está jogando, você pode colocar 3 pontos mesmo, que é, no caso, esse exemplo nosso. Então, aqui eu sou o jogador azul, 1, 2, 3, e o jogador amarelo também ganha 3, 1, 2, 3. Agora, o jogador rosa, ele não ganhou nada, tá? Porém, eu ganhei 1 ponto a mais porque ele votou na minha carta. Então, eu vou andar mais 1 pontinho. Ou seja, eu ganho 1 ponto a mais para cada jogador que votou errado na minha carta, tá? Isso serviria para ele também. Isso serviria para ele também, tá? Mesmo que ele não tenha acertado qual é a carta, se por um acaso, ao invés de eu ter votado aqui, eu teria votado aqui na dele, por exemplo, né? Eu escolheria a 2. Eu votei aqui na 2, ele ganharia 1 ponto, porque eu votei na carta dele, tá? Então, bora lá, vamos fechar aqui a pontuação, né? Cada um vota. E a gente descarta essas cartas aqui. Entregamos uma nova carta para cada um. Pode entregar no sentido horário também, tá? E aí começamos uma nova rodada com o jogador rosa, agora sendo o narrador. Beleza, então vamos continuar aqui com o jogador rosa sendo o narrador, tá? Vamos escolher uma carta aqui. Deixa eu ver. Talvez essa daqui, né? Eu falo assim, sei lá, deixa eu pensar aqui. Machucar. Às vezes, né, não sei, tô pensando aqui alto, né? Então eu vou falar machucar, né? Então, beleza, escolhi. Eu venho aqui, você pode falar o que vocês quiserem, tá, pessoal? Então, aqui, beleza. Todos os jogadores vão escolher aqui uma carta, né, que tem a ver com machucar, tá? Então, vamos ver aqui, uma cartinha. Talvez essa daqui. Essa daqui pode ser, ó. Então, vou escolher essa daqui, do jogador azul. E agora eu vou escolher aqui uma do jogador amarelo. Talvez essa daqui, hein? Tá, talvez essa daqui também, ó. Então, nesse caso aqui, a gente deu sorte que tem palavras que... Tem cartas que são semelhantes, né? Então, vamos colocar essa daqui. Tá. Então, beleza. Fechamos aqui, o jogador embaralha, né? E aí ele vai colocar na ordem que ele quiser. Ele pode olhar as cartas, tá? Não tem problema nenhum. Coloca a ordem, define qual é a numeração, 1, 2, 3, né? E aí os jogadores vão votar. E aí, vamos supor, né, aqui eu tô votando, eu sei que a minha carta que eu coloquei no caso é essa, mas aí eu vou votar, tá? Vou votar nessa terceira, que eu acho que é essa terceira aqui. Aí o jogador amarelo, né, ele vai votar, ele sabe que a dele é essa daqui, mas ele acha que no caso é a segunda, né? Vamos votar aqui na segunda. Então, a gente vira aqui, né, desvira o restante, deixa ele aqui separado. E aí o jogador, né, que é o narrador, ele vai separar ali a dele, que no caso é a primeira, né? Deixa separado com o restante, beleza. Todos votaram, falaram que tá ok. Ele vai, né, revela qual é a dele. E aí, nesse caso aqui, olha, 2... e 3. Nesse caso, ninguém acertou a carta dele, porque tinham cartas semelhantes, né? Então, ninguém acertou a carta dele. Nesse caso, como ninguém acertou, o narrador não ganha o ponto, que no caso é o rosa, tá? Mas todos os outros ganham 2 pontos, porque ele falou uma coisa muito difícil. Então, ou que ninguém acertou, né? Então, beleza. O rosa não anda, mas todos os outros andam 2. 1, 2. 1, 2. E aí também nós temos a pontuação extra, que essa carta aqui, ela foi a carta minha, então o amarelo votou nela, eu ganho 1 ponto, o azul ganha 1 ponto, e o amarelo ganha também 1 ponto, né, porque votei na carta dele aqui, ó. E aí a gente volta com a distribuição e assim continua o jogo, né, até que o pininho, os coelhinhos cheguem aqui no 30. E aí, como vocês puderam perceber, quando o jogo é de 3 jogadores, ficam apenas 3 cartas aqui para serem votadas. Então, o Dixit tem uma variação para o jogo ficar mais divertido com 3 pessoas, que ao invés de serem distribuídas 6 cartas aqui no total, como eu falei, são distribuídas 7. E, por exemplo, eu sou o narrador.
eu vou falar sobre essa carta aqui. E aí eu falei o que eu acho que é a palavra dela, né? E aí as pessoas que vão votar, ao invés de me entregarem uma carta só, elas vão entregar duas. Então entregam duas cartas para que, ao total, sejam votadas 5 cartas ao invés de 6, tá? E aí o jogo fica bem mais divertido e bem mais difícil de ser encontrada qual é a carta do narrador, tá bom? É apenas essa que é a variação que, na minha visão, fica muito mais divertido de ser jogado com 3 pessoas.